Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira. Bom, depois dessa homenagem aqui, a gente fica meio sem jeito, né? Porque eu trabalhei no banco e me envolvi com café, e nesse período que eu me envolvi com café, eu conheci diversas pessoas maravilhosas, e ao longo do tempo a gente vai passando e nós vamos passando, mas as pessoas não mudam. Os dois aqui, o Silas e o Melis, nós perambulamos por quase todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, para ensinar um pouco o produtor, enxergar um pouco do futuro, mudar um pouco da cabeça dele, de que ele poderia vender melhor olhando para o futuro. Aqui tem o meu amigo João Abrão, onde aqui em Altinópolis, aqui do lado, nós criamos a primeira sala de agronegócio do Banco do Brasil, na agência do Banco do Brasil, e lançamos a primeira CPE de café aqui. Então, eu retorno o café depois de um tempo, porque eu passei na BMF e depois do Banco do Brasil, e fui para a área de seguro do governo, quando o Rossi me chamou. E agora, voltando para o café, eu me sinto um pouco à vontade. E eu queria dizer para vocês o seguinte: é claro que a gente não pode criticar as administrações anteriores, porque cada um fez o que pôde naquele momento. Mas ao assumir o departamento de café, a primeira coisa que eu comprei foi enxergar que o setor que eu considerava um dos mais importantes do Brasil estava sem uma representatividade lá no Ministério. E logo de cara nós chamamos, eu e o Silas, e todo mundo falou assim: nós temos que reativar o CDPC. Toda a cadeia produtiva tem uma câmara temática, uma câmara setorial de cada cadeia produtiva do governo. E o café estava desativado, o CDPC não estava ativado. E um dos nortes da administração que nós temos no governo hoje é: o setor tem que nos ajudar a fazer política. É o setor que vai nos definir as prioridades de cada um. Não é o governo que vai definir a prioridade para cada setor. É cada setor que tem que discutir. E logo de cara nós chegamos para o CDPC, reunimos o CDPC, e a primeira coisa que nós combinamos entre nós: não vai ter que ter briga. Nós temos que ter um consenso. E aí nós começamos a trabalhar. E esse consenso nós temos que ter uma visão de futuro do café. Nós não podemos ficar pensando no que foi para trás, o que aconteceu para trás. E aí nós começamos a fazer esse projeto de renovação ou um planejamento estratégico. E eu queria, nós estamos fazendo um desenvolvimento em conjunto com o CDPC. Nenhuma ação que eu tomei foi feita individualmente pelo Edilson ou pelo diretor do departamento de café. Foi em conjunto com o CDPC. Quando nós definimos as linhas de crédito para este ano, a gente já vinha com uma perspectiva de uma safra maior e um forte fluxo de produção, uma manipulação constante do setor financeiro, o setor de futuros em Nova York. E aí nós precisávamos ter uma noção. Claro que essa proposta de você fazer uma esterilização de 5 milhões de sacas é uma proposta que pode ser viável. Agora, a gente precisava tomar uma atitude de imediato. Qual era a atitude? Nós tínhamos as linhas de crédito
disponíveis do Fundcafé, e nós precisávamos apoiar a estocagem. Então, foi aprovado 1,5 bilhão para a estocagem desse ano, do Fundcafé. E aí, o que acontece? 1,5 bilhão do café daria para você trabalhar, mas nós, em Brasília, nós fomos visitar o Banco do Brasil, junto com o Breno da CNA, e cobramos do diretor, que é nosso amigo. Aliás, eu saí do banco, mas deixei amigos, graças a Deus. E o Clênio se comprometeu, e falei com outros bancos, a colocar mais 2 bilhões para estocar. Esses 2 bilhões, somado a 1,5 bilhão do café, no preço médio de R$400, daria para a gente estocar cerca de 11,4 milhões de sacas, com todo o que a gente está fazendo em política. O mercado mundial está esperando que o produtor brasileiro venda o seu café. Eles estão esperando e estão apostando que o produtor vai vender o café. A gente colhe a safra em 4 meses, 3, 4 meses. Se a gente jogar todo esse fluxo de café no mercado, e é o que eles esperam, o nosso preço de café vai cair. Só que o Brasil hoje é o grande protagonista do café no mundo. O que o Brasil decidir fazer, ele está interferindo no preço do café. Eu não estou querendo fazer aqui nenhum tipo de exercício com relação a ser pitoniza ou ser adivinho ou querer convencer o produtor, porque tem muita gente que não são pessoas que estão aqui, mas tem outras lideranças que chegam aí e falam que o café, quando estava 540, vai dar 1.100, mais de 1.000. Isso interfere na visão do produtor. E o produtor deixa de vender porque, na minha opinião, é um irresponsável que vem aqui e fala para todo mundo que o café vai dar 1.100. Na época, quando eu estava fazendo as minhas palestras CPR, o doutor Isaac falava o seguinte: Edilson, eu gosto de você, porque quando você fala com o produtor, você fala assim: você teve lucro? Conta no bolso. O único dinheiro que vai entrar como lucro é aquele que você coloca no bolso. Não é a expectativa de que o preço vai subir. Não é a especulação, parar de especular com a própria vida. E aí, nós decidimos, na finalidade do fundo, das linhas, destinar esse dinheiro para a estocagem. O governo vai disponibilizar. Eu convoquei o Banco do Brasil, e quando eu cheguei lá, Olívio, você me perguntou, a distribuição de dinheiro do café não tinha um critério. Não tinha um critério transparente de dizer por que esse dinheiro foi cair no banco qualquer. E aí, esse critério, ele tinha que ser o mais pulverizador possível do dinheiro, para que o dinheiro chegasse no produtor. Qual foi o primeiro peso que eu estabeleci? Quais os bancos que operam com crédito rural no Brasil? Quais os melhores saldos de empréstimo direto para a produção? Não ia ser, eu não poderia favorecer um banco de prateleira, um banco que não opera com o produtor. Então, o primeiro critério foi o peso maior para aquele que opera crédito rural. O segundo, patrimônio líquido. O terceiro, o número de clientes atendidos. E aí nós estabelecemos uma distribuição. Os contratos já estão no jurídico. Nessa semana eu recebo. Na outra semana a gente já está com o contrato assinado e o empenho. Na semana que vem eu pretendo empenhar todos os contratos do Fundcafé. E isso aí, porque eu não estou dando tempo para ninguém parar, nem o próprio governo e nem os bancos.
Eu estou exigindo deles esse tipo de celeridade. O que acontece com relação ao critério é que vai privilegiar os bancos que operam com a produção. E isso aí vai, pelo menos é o que a gente tenta colocar em prática. Eu falei isso na FAENG, o Silas estava lá comigo. Cabe a cada cooperativa, a cada entidade, informar o governo dessa execução para que a gente possa entender e ver se está havendo algum problema específico em algum lugar, para a gente poder intervir e para a gente poder trabalhar. Os números, pode passar, por favor. Esses 2.065 foi o que foi aprovado no Conselho Monetário Nacional, mas que o compromisso do governo é, em vez de 900 milhões para estocagem, seriam 1,5 bilhão. Já existem 600 milhões no orçamento que estão reservados para a gente fazer uma nova tranche de 600 milhões. Operações de custeio, 500 milhões, que pode se transformar em estocagem. O FAC, que é uma compra direta. Contratos de opções, mercado futuro. E olha, deixa eu fazer um comentário. Nenhum banco pediu essa linha. Aí, a culpa que todo mundo fala assim, a culpa é do Funcapé. Não tem dinheiro. Tem. Aí, ó, 50 mil. Nenhum banco solicitou trabalhar essa linha. Agora, o Melis me cobrou. Modernidade não significa usar coisa nova. Modernidade é você trabalhar direito com aquilo que você tem. Vou dar um exemplo para vocês. O Funcapé tem uma regra que, se o preço do produto pago ao produtor estiver acima de 30%, vale o preço de mercado para fins de estocagem. Então, vamos supor que o preço está 400. O financiamento de estocagem é 80% deste preço, dá 320. Então, o produtor receberia 320 para estocar um café de 400. Só que nós estamos num mercado volátil. O café é o produto agrícola mais volátil que existe. E vocês estão do lado de um produto que é muito especulativo no mundo inteiro. E isso, claro, vai prejudicar. Às vezes vocês estão no céu, outras vezes no inferno. E olha, dos últimos 30 anos, a única vez que o produto subiu e vocês tinham café, era agora. As outras ocorrências de alta de café sempre ocorreram com falta do café, por causa de algum fenômeno, alguma geada, alguma seca, algum problema. Então, dessa vez nós tínhamos um preço alto de café. E a gente poderia ter utilizado. Agora vamos voltar à estocagem. A estocagem, você vai fazer um empréstimo para controlar o fluxo. Você vai pegar R$320 para poder deixar o seu café estocado ao longo do tempo. O que se quer? É controlar esse fluxo de venda. Não é, o produtor precisa pagar conta, precisa fazer isso, ele vai vender. Mas a gente controlar um pouco esse fluxo de venda. Só que esse café está com garantindo R$320. Nós torcemos porque a nossa medida de esterilizar 11 milhões e 400 sacas, o café fique nesse nível ou suba, na perspectiva, porque ele está estreito, ele vai subir. Mas ele pode cair. Aliado a essa estocagem, tinha que ter para cada banco uma opção de venda do produtor a 320. Porque se caísse abaixo de 320, o produtor estava protegido, porque era o nível da dívida dele. E o banco também melhoraria seu crédito. Era só pegar, oferecer uma opção a 320 o produtor. E olha, muita gente fala assim, o preço da opção é caro. Se o preço está 400, o 320 está fora do preço. Se você fosse proteger a 400, ficaria caro.
de 8% a 10% do valor. Mas se você está protegendo 320, que está fora do preço, a opção ficaria barata. Barato para você colocar no financiamento, barato para você estar protegido e não se preocupar se o preço do produto cair. Então, essa ação, que eu não tenho como, nem como governo, obrigar, teria que ser feita através dos bancos e por solicitação do produtor. O produtor exigir, eu quero a opção de 320. E aí, nós estaríamos protegidos. Se o preço do café subir, ótimo, mas se ele cair, eu estaria protegido. Então, essa seria uma orientação para cada um de vocês, quando fosse fazer estocagem, procurar uma opção de venda no preço. Pode falar. Não vou resistir a comentar isso então. Você tem no governo a condição de colocar uma parceria com a BNF para poder fazer essa trava para o produtor. Elias, diretor executivo geral do Cicobi Nosso Tempo. Você tem uma condição de fazer esse trabalho junto à BNF para dar essa sustentação da operação em si, porque o risco para as entidades financeiras ou não é do erro na operação, e nós vimos catástrofes lá em cima disso, de quebrar a instituição quando tem erro. E o erro ocorre direto. Como é seu nome? Elias. Deixa eu te falar. Eu trabalhei 10 anos na BNF e estou voltando para o mercado financeiro. A primeira resolução, mesmo sem eu ser funcionário do Ministério, foi a 3966, que é a renegociação com preço ajustado, com opção, com a OTC de 5 anos. Qual foi a minha ideia? Nunca, numa resolução do Banco Central, um produtor brasileiro teve uma proteção de preços de 5 anos. Produtor de café tinha. Agora eu pergunto para vocês, quantos bancos entenderam aquilo? Quantas pessoas que estão envolvidas entenderam aquilo ali? A ideia é maravilhosa. Agora, o que acontece é que eu posso buscar inovação, eu posso buscar a melhor prática, mas eu preciso muito das cooperativas para poder auxiliar nesse processo de conscientização. Mesmo que eu me desdobre para que eu possa aprender. Eu tenho feito isso nas reuniões com as cooperativas de crédito, com o Bancob, com os bancos, mas eu sinto que é uma coisa um pouco árida para eles. Tá? Então não é uma dificuldade. O que eu estou pedindo é o seguinte: tem um ditado nazista que se você não faz o cachorro balançar o rabo, faz o rabo balançar o cachorro. É o produtor que vai lá na agência e fala assim: eu quero uma opção. E o banco tem que ter. A exigência, quando eu fazia palestra CPR, o gerente não queria saber de fazer CPR porque não sabia nem o que era. Aí eu explicava para o cliente, o produtor ia lá e disse: eu quero fazer CPR. E o gerente era obrigado a fazer. Então essa máxima, eu acho que é a nossa política. Está correto. Aí nesse item você fez uma pergunta: por que os bancos não recorreram a 50 milhões de reais? Tem uma portaria do Banco Central que limita ao volume da exposição da banda de risco para cima ou para baixo. Então, por isso que eles têm uma certa proteção, só que não é uma proteção que dá para a operação inteira. Por isso eles não recorreram. Então, se fosse possível você tirar os 50 milhões dessas operações de mercado futuro, que são com derivativos, jogasse para o custeio, a ser utilizado. Veja bem, eu concordo com você, eu prefiro acreditar que eu preciso dar proteção ao produtor. Isso para mim é uma questão de ideal mesmo, tá? Então eu prefiro apostar numa proteção maior para o produtor rural. Ele tem que entender, nós temos que ter responsabilidade de passar para o produtor e falar assim: se você estiver protegido, você está bem. A CPR dava ao produtor a certeza de que ele estava devendo produto, mas ele estava garantido e recebeu antes. Isso é que é importante. Vamos passar. Obrigado, Elida. Financiamento de capital de giro, Brasil Indústria e Torrefação.
recuperação de cafés, uma linha de crédito extraordinária com posição de dívidas. Agora, nós nos colocamos aqui, tem uma linha de crédito para auxiliar o produtor, uma linha de crédito de investimento, a ele poder se certificar. Houve aqui uma palestra anterior, falando da certificação, do 4C e do reforço. O que acontece? Nós vamos ter uma reunião em setembro, lá na OIC, Organização Internacional do Café, em Londres. E nós pretendemos mostrar para o mundo que o Brasil tem um programa de certificação de sustentabilidade do produtor, que é o programa integrado, produção integrada de café da Embrapa. Qual é o objetivo disso? Nós somos governo, nós não temos interesse nenhum de quanto que você paga mais de prêmio em cima de uma qualidade ou em cima da certificação. Nós queremos que toda a plataforma do café esteja dentro de um padrão. Esse é o objetivo do governo. E nós, para fazer isso, nós temos que ter uma colaboração muito estreita com as cooperativas, com os sindicatos, com as federações, com a extensão rural, porque quem vai chegar dentro da produção e falar, olha, é bom se adequar aqui, pouca coisa, e não é para ficar prometendo para o produtor que vai pagar mais, não. É para falar assim, olha, você está sendo incluído num mercado que cresce a cada dia e que a demanda do seu produto vai ser melhor. Esse é o objetivo. Então nós estamos pretendendo fazer uma linha de crédito, está lá com o Rabelo, para apoiar a certificação. Agora, passa. Eu vou fazer um negócio seguinte, essa discussão que eu tenho feito com o CDPC, com a colaboração da CNC, CNA, ABIC, Secafé e ABIC, nós precisamos ter um planejamento estratégico do café. Nós não podemos todo ano ficar discutindo o que devemos fazer. Nós temos que ter um plano plurianual, uma coisa que a gente fique mais consolidado em cima disso. Nós estamos escrevendo isso, nós estamos tendo as colaborações dos setores e cada setor tem feito a sua contribuição e nós estamos agrupando tudo isso com essas colaborações dos setores para que a gente possa pensar, bom, nós estamos aqui, 2012, como é que nós queremos estar em 2015 e como é que nós vamos estar em 2020? Passa aí, por favor. Aí é uma distribuição da produção de café no Brasil, por milhões de sacos. Eu tive uma audiência pública em Rondônia, eu fiquei estarrecido. É um abismo. A produção média de café Conilon lá no Rondônia é de 7 a 9 sacos por hectare. Todos os produtores de café de Rondônia estão no Pronaf B, porque não tem renda. Aí eu chego lá, em Ouro Preto, tem lá uma Embrapa que desenvolve há 30 anos uma variedade de café que é própria da Amazônia e que não foi registrada. Pergunto, por quê? Ninguém sabia. Aí você descobre que toda semente muda que é transportada no estado é ilegal, porque não tem uma variedade da região. Então a gente está falando uma discussão aqui que o mundo do café tem várias realidades. E eu voltei, foi registrada a primeira variedade amazônica do Brasil e o ministro deve lançar agora lá em Rondônia. Não é muito, mas um pouco que se passa. Sabe quanto que é a produtividade dessa variedade lá em Rondônia? Em média, nos testes, nos últimos 20 anos, dá 60 sacos por hectare. E sabe o que coloca nele? Adubo de galinha e água. Só. Então, é possível crescer a produtividade? Esse é o grande desafio nosso. Não precisamos mais plantar café. Nós temos que melhorar a nossa produção. Vamos lá.
desse plano plurianual, plano estratégico, é a previsibilidade política. Não importa se o Edilson vai estar lá no Ministério ou não. Tem que ter um planejamento para que aqueles que me sucederem, que sucederem aos outros, façam a política. Anualidade na execução das ações. Esse quadro aí, eu falei para o Euric, ele apresentou isso lá na Assembleia de Belo Horizonte. Eu falei, Euric, você está copiando, pô, eu vou fazer. Quer dizer, não é um dado, esse dado é um dado conhecido, todo mundo sabe. Até 2020, a previsão otimista de consumo mundial de café é chegar a 172 milhões de sacos. Na pessimista, 156 milhões. E a gente tem que discutir isso para o seguinte: o Brasil precisa manter ou aumentar a participação dele no mundo com café, para poder sustentar essa posição que nós temos hoje. E aí, passa. Aí como é que você pensa? Olha lá, os preços, eles tiveram um patamar mais forte em cima, eles voltaram agora, e essa questão do preço é uma questão de estratégia. A gente tem que saber lidar com os fluxos das nossas safras, porque hoje a gente representa mais de 30% de toda a exportação mundial, e principalmente de arábica, chega até mais, né, Euric? Vamos lá. Volta. O desafio do grupo aqui São os 10 anos. o desafio é convencer o doutor Edilson, e aí vai ficar para vocês. Eu não devo, não posso, primeiro pelo respeito, carinho, amizade e o tempo que nós temos de vida. Mas se o Brasil fizer uma análise de 89, 90, 90, 91, quando acabaram as cláusulas econômicas e acabou o IBC, nós tivemos períodos de baixa de 1, 2, 3 anos. Nunca houve um período de 10 anos. Isso aqui tem uma dívida acumulada hoje de 7 bilhões no café, e a agricultura brasileira tem uma dívida de 140 bilhões camuflada. A agricultura brasileira, uma safra. E esse pecado aqui, ele ainda não foi pago. Pode fazer isso como fez aqui, mas esse é o problema. A gente toma banho e acha que a sujeira não volta. Existe uma coisa crônica e está muito bem representado, porque isso, o Reynolds fez uma confissão, o ministro Reynolds, um dia lá na Câmara, falou assim: eu tenho pena porque eu demorei a entender café. E nós entendemos, e nós não podíamos deixar isso continuar assim. Eu prometi para mim que não ia falar, mas só para te pedir o seguinte: vocês comparem, sabe que para nós de governo, eu também sou de governo igual você, analisem a crise de 2008 e o que o governo vem fazendo. Faz uma retrospectiva do tempo e o que ele vem fazendo nos setores da economia nacional para sustentar esse consumo para que a indústria sobreviva, e quanto isso está custando. Agora, para nós, além de eles tirarem, eles não estão dando nada, é o contrário, tira. Eu nunca vi um governo tão padrasto desse jeito, porque quando você realmente fala que precisa ter um ponto de venda, só que na medida que eu puser isso, eu fixei o mercado para baixo. Foi como os leilões de estoque. O Brasil referenciou o mundo o leilão de estoque, e o estoque de má qualidade, então não é café brasileiro sendo vendido. Então a política em si é fazer com o produto agrícola e com o café aquilo que o governo vem dando o melhor exemplo hoje para os outros setores. Ele está tirando as gorduras, mas põe para ver se sabe que a indústria automobilística tem gordura, está cortando, eles estão fazendo. Agora, tem políticas de sustentação, no nosso caso não tem.
E a última coisa que vocês podiam ajudar o doutor Edilson para isso é o seguinte: o dinheiro com café não chega. E as cooperativas têm sim uma função fundamental. Eu, se fosse, eu falei isso para o Zé essa semana, aqui tem 6 mil associados, 3 mil depositam o café. Eu te dou o cadastro, os 3 mil, e a gente vai na fidelização deles, ok? Mas isso aqui, gente, nunca houve antes na história desse país e do café um período tão longo de prejuízo como aconteceu. Por isso que aquela relação de troca é tão pecaminosa assim. Produto subindo 1000%, a mão de obra, o café subindo 130%. Quer dizer, não há produtividade que garanta isso. Não é mesmo? Obrigado. Bom, obrigado, Médici. Eu acho que isso aí, esse quadro, ele registra realmente essa parte depreciativa do preço do dinheiro, mas isso também faz parte do trabalho que nós estamos fazendo. A questão do consumo, ele cresceu entre 2001 a 2011 45%. Eu me lembro quando eu comecei a falar de café, o Brasil consumia 9 milhões de sacos, né? E agora ele está consumindo 20. Logo, logo nós vamos ultrapassar os Estados Unidos, vamos ser os maiores consumidores do mundo. A produção, ela teve um momento que eu acho que esse quadro é interessante para vocês entenderem. Em 2001, 2002, um aumento muito significativo de plantações de café, uma entrada de uma produção muito forte. O Brasil produziu, naquele período, 48 milhões de sacos. O preço desabou. Nesse período, teve que fazer toda a política de opção e de compra de café. E agora, o que a gente está assistindo ao longo desses últimos anos é um crescimento sustentável da produção brasileira, uma redução do gap entre uma maior produção, a safra cheia e a safra mais menor, e o que se espera da produção é isso, é que a gente mantenha esse crescimento de sustentável, porque com isso nós vamos ter uma manutenção melhor dos preços nesse período que nós estamos trabalhando, sem susto, sem colocar muito produto no mercado. A elevação do consumo mundial, apesar dessa crise, os dados da OIC, eles revelam, existe uma tendência constante de aumento do consumo de café. Inclusive um trabalho muito forte na China, pelo Starbucks que está entrando ali. Necessidade de elevação da produção nacional. Qual é a máxima do projeto que nós estamos colocando? Bom, discutindo com todo mundo. Vamos colocar como meta manter a nossa participação mundial. Pelo menos isso. E a gente tem que fazer isso de forma ordenada, de forma que a gente possa trabalhar. Se a gente fosse atender o melhor dos mundos no café, com ampliação de área, para atender a demanda adicional que o mercado vai exigir, nós teríamos que aumentar em 1 milhão de hectares a nossa produção. Não é isso que a gente quer. Existe uma saída, onde nós temos hoje uma referência mundial, que é a Embrapa. Nós temos que focar numa opção estratégica, aumento da produtividade. E o aumento da produtividade, se a gente conseguir, em vez de 31 sacos, aumentar para 26, 25 sacos por hectare, nós já estamos na pior hipótese de crescimento do consumo. Se a gente aumentar a produtividade, nós vamos estar valorizando o nosso parque cafeeiro, nós vamos estar fazendo com que essa renovação ocorra, mas nunca plantar mais café. Essa é uma opção estratégica que a gente tem que adotar como setor. E é claro, que dentro de um projeto desse maior, existe essa preocupação e deve existir para todos os setores. Eu acho que o Silas tem essa coisa presente com ele lá,
de buscar a renegociação desse processo de endividamento que aconteceu. Agora, nós estamos cientes do seguinte: eu trabalhei na política agrícola e eu não gosto de fazer teatro. E fala lá, a política agrícola, o Brasil destinou 107 bilhões de recursos para a política agrícola. 80% do produtor brasileiro, 85%, seja de qualquer cultura, inclusive no café, pelo IBGE, é classe C, D, E, F, e muitos não têm nenhuma avaliação econômica. Como é que um produtor da classe C, D, E entra em banco? Ele só pode entrar através das cooperativas, porque se for pelo cadastro dele, ele não tem limite de crédito. E aí nós temos o papel do sindicato, da cooperativa, para a gente poder, porque é muito fácil você falar, o dinheiro do café não chega para ninguém. A gente tem que buscar uma solução para que chegue, para que se busque esse negócio. Porque eu falar que os 107 bilhões da política agrícola chegou no produtor, não chegou não. Eu vou avaliar com o banco, vai avaliar com... Mas não chegou. Muito pouco chegou para o produtor. E quando eu cheguei no café, a primeira coisa que eu vi era banco de prateleira com dinheiro igual ao do Banco do Brasil. Não pode. Banco de prateleira, banco que não tem nem agência, como é que o produtor vai lá? Então, nós temos que privilegiar o banco cooperativo, os bancos cooperativos, o Bancob, o Sicob, o Banco do Brasil, o Banco de Rede. Então, essa opção estratégica, ela passa por premissas que nós temos que colocar. A premissa é tecnologia. Nós temos variedade, nós temos formas de manuseio, nós temos formas de trabalhar com investimento em tecnologia. A parte comercial precisa evoluir na parte de proteção de preço para o produtor, na parte de disponibilização de recursos. E o marketing é dizer, gente, a gente bebe, 95% do brasileiro bebe café, em pesquisa. É só pedir para ele beber mais uma xícara. Tá bom, só mais nada, só mais uma xícara, bebe mais um pouquinho de café. E o marketing, ele tem que ser evoluído para colocar o endereço. Teve um jornalista que me perguntou, a máscara da Colômbia caiu? Eu falei, nunca existiu máscara. A Colômbia foi profissional, ela foi competente por vender uma qualidade, por vender um café. Hoje ela está com problemas de produção, mas não caiu, não. E o Brasil nunca vendeu qualidade. O Brasil nunca vendeu volume. Hoje nós estamos com esforços da certificação, da BSA, na parte de qualidade dos cafés especiais, de origem, e isso tudo está favorecendo o quê? Que o café brasileiro no mundo está participando de mais blends no mundo. E isso provoca o quê? Um aumento de consumo do café brasileiro. Isso é o marketing. E nós temos que valorizar essas qualidades e essas origens. Isso tem que ser feito pela CNA e pelo CNC. São membros permanentes do CDPC agora, que foram nomeados pelo Silas. Para quê? Para favorecer esse trabalho. Nós temos que melhorar o parque cafeeiro como um todo. Nós temos que incluir o produtor no mínimo de sustentabilidade. Agora não adianta falar em ambientalismo, em trabalhista e social, se o produtor não tiver dinheiro. Ele tem que ter dinheiro. E como é que se aumenta isso? Com produtividade. Aumentar a renda no lugar onde ele está. Vamos lá. Quando você faz política, você não pode fazer política de uma amplitude genérica, porque a realidade do café de Rondônia é diferente da de Minas, diferente da Bahia, diferente do Espírito Santo, diferente do Paraná. Então nós temos que ter essas políticas dosadas de forma regional. Olhar o tamanho da propriedade e ver a espécie de café que você produz. Nós temos que
nós estamos voltados, com relação à questão de falar o Funcapé. Funcapé não é. Eu falo que ele hoje não representa nada para a cafeicultura, porque ele é pouco e tem que ser bem utilizado. Mas existe o BNDES, e um dos setores que menos pega dinheiro de investimento no BNDES é o café. Por que não tem que estimular o uso mais intensivo de máquinas para a colheita, para reduzir o custo, sabendo da dificuldade da mão de obra? Nós temos que buscar linhas novas para estimular a cafeicultura. Isso é um projeto. Nós temos que ter um projeto para colocar na mesa e falar assim, ó, nós vamos buscar isso durante os anos. A redefinição do processo de gestão. Esse negócio da certificação, gente, vocês podem, eu já conversei com vários produtores, e é muito interessante. O produtor que toma um pouco mais de conhecimento, não é? Eu vi um curso lá de Minas, não posso falar de onde é, colocava o produtor 600 horas dentro de uma sala de aula. Isso não existe. O produtor, ele já não estudou, está adquirindo cultura, o filho dele está estudando. Tem que ensinar o básico para ele entender onde ele perde e onde ele ganha. Tem que ser assim, para saber repassar. E nós acabamos com a extensão rural no Brasil, praticamente, e agora nós temos que renascer. Porque quem vai lá dentro da propriedade, que olha o produtor, que vê a produção, é o extensionista. Nós temos que fortalecer. Tá? Então, essas estratégias do mercado interno e externo, fica muito por conta de uma visão de que eu tenho falado lá. Eu fui do Banco do Brasil e a CPR tem lá o tipo 6 bebida dura, né, que ele tinha que entregar. E Davi está aqui também, que a gente pode falar. Quando a gente chegava na época de entrega da CPR, e tinha um problema de chuva, de qualidade, aí não passa no padrão BMF. Eu sentava com a minha equipe lá no Banco do Brasil, eu cheguei a negociar 600 mil sacas de café de CPR com os compradores. Sabe qual era a preocupação do exportador, da Sumatra, da Stoffler, da Esteves, de todos? Não podemos matar o produtor. E, no entanto, esse sentimento de que alguém está querendo matar alguém é impressionante. Eles me ajudavam, o produtor não tinha, eu cuidava de que ele não cobrasse um ágio muito forte em cima do café de qualidade. Eu falava para o presidente do banco, se o produtor quer entregar e o comprador quer receber, não tem default. Tanto que só teve o primeiro default, quer dizer, o primeiro não entrega de café em CPR depois de 4 anos. E todo mundo falava que o produtor não era mal pagador, não era? Então, essa questão nós temos que pegar e desmistificar essa relação e fazer com que uma ação coordenada de governo, uma ação coordenada das cooperativas, dos sindicatos, venha a ter resultado. Porque não adianta. Eu fiz palestras assim, para mais de 60 mil produtores, mas a gente não pode se repetir. Então tem que ter muito mais gente multiplicando isso para vocês. E eu acho que o meu papel, quando eu estiver me divertindo no governo e a favor da produção, eu estou lá. Obrigado. Registramos nesse momento a presença também do senhor prefeito de Itamogi, Januário Nantes. Muito obrigado pela presença. Presidente. Eu vou ter que pedir desculpa a vocês. Eu virei empregado do governador, eu tenho que estar lá agora à tarde. E queria agradecer muito, muito. Eu acho que esse é um momento rico. Eu vou
pedir licença pela amizade que eu tenho com o Edilson e a confiança. O Zé Kirchner e a Cecília me deram um pouco, e o Silas sofreu com isso de uma tal forma que a gente vivendo numa mesa de reunião, um dia o ministro Reynolds, para a gente colocar um recurso para pegar a CPR de gaveta, que um funcionário do governo disse que não acreditava, mas que tinha CPR de gaveta, e jogou por cima do Silas, e ele era secretário executivo, e essa CPR de gaveta é uma parte das dívidas e da CPR atual que a gente ainda carrega, né, Silas? E então, para o Edilson também não carregar coisas que a gente às vezes obrigatoriamente carrega. Então eu notei aqui quando ele falou assim que a Stockler, a Kraft que está aqui, quem quer matar a galinha dos ovos de ouro? Vocês já pensaram? Ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro. Eu tenho uma galinha, se eu tratar muito ou tratar pouco, ela bota. Tem um limite que, se eu levar ela no estresse, ela para de botar, mas eu tenho que manter uma ração. Esse é o produtor, é a galinha dos ovos de ouro. Quem planta custa 10, 12, 15 mil reais para implantar um hectare. Experimenta vender uma máquina usada, um trator usado, e experimenta não tratar um ano da sua lavoura. O patrimônio vai embora, o investimento acabou. É um risco. E esse risco ninguém quer correr com a gente. E aí chega num ponto que realmente eles não podem matar a galinha dos ovos de ouro, porque senão mata o negócio dele. Ninguém vai deixar de produzir café. Nós podemos deixar, mas alguém vem produzir no nosso lugar, porque existe uma demanda para o produto. O perigo é nós sermos substituídos, porque ao ser substituído, quando a gente tem liberdade de sair, ela é boa, mas ser tirado do negócio é uma inconformidade. A gente vai ser inconformado o resto da vida, e aí vai falar assim, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Quando deveria ter feito. Os números atestam, o governo sabe, tem gente com esse nível de sensibilidade que o doutor Edilson tem, que o Silas tem, que todos têm. Mas por que não muda a decisão? Não muda porque não tem a pressão nossa. Não tem a pressão nossa de baixo para cima. De verdade, não é transferência de responsabilidade. É preciso que a gente busque uma força interior para que isso se torne verdade e o governo tome as atitudes dele. Gente, nada é feito sem a mão do governo. O governo é tão poderoso que ele faz a política monetária, faz a econômica do jeito que ele quer. Ele compra e vende dólar todo dia. Ele põe imposto e tira imposto a hora que ele quer. O nosso problema é do governo. Nós só não podemos ficar falando que é do Edilson, não é meu, é do Silas, é do Zé, é do A, do B ou do C. Mas o problema é do governo brasileiro. E o governo brasileiro está esquecendo que o que as indústrias empregam é muito menor do que o equilíbrio e a vida de empregabilidade aqui no interior. Tem coisas no café que a gente não tem que sonhar de ser diferente, não. Tem que ser subsidiado no café e nas outras coisas. Ponham isso na cabeça, peçam subsídio. Ah, mas eu não vou ser humilhado ao querer subsídio. Nós estamos há 5 anos lá na França com o nosso café, tomando prejuízo para ver se achamos mercado. O produtor francês, o produtor da Comunidade Econômica Europeia,
ganha de bônus todo ano 500 euros por hectare cultivado. 500 euros, essa é a sobrevivência dele. Aí eles querem que nós replantemos as margens do nosso rio. Quem tem dinheiro para pagar 5, 6 contos uma muda de árvore aqui? Mas nós não estamos tendo dinheiro para nada, eu ainda vou ter que pagar para reflorestar, e se não reflorestar, eles não me deixam nem pegar crédito, não pego nada. Isso é um desatino que está sendo feito com o produtor brasileiro, especialmente nos últimos anos. E por fim, eu também queria te pedir o seguinte, pelo zelo, o respeito que a gente tem o seguinte: nós não aumentamos em 50% a produtividade com essa facilidade. Para sair de 7 para 18,7 ou para 20, porque 21 é essa safra. Se a gente analisar aqueles picos de alto e baixo, na média ele continua 25%, 27% ainda. Diminuiu, mas continua. Um ano de baixo, um ano de alto. E nós na soja chegamos a 3 mil quilos por hectare, ó, e vê se tem mais ganhos. É muito pequeno os ganhos de produtividade, tem limites, vão ser. No milho, com os transgênicos, nós conseguimos muito mais pelas pragas, diminuir, melhorou a produtividade. Na hora de chegar a 6, 8 mil quilos de milho por hectare, ó. Agora, no café, que é uma planta subdesenvolvida, não brinca que esse negócio de chegar, eu vou dizer aqui, essa que é a diferença, porque nós todos vaidosos, não, eu produzo 50, eu produzo 60, não produz nada, todo mundo é 20 sacos de média, tem uma elite muito pequena, mas o custo que ele faz, às vezes o produtor que colhe mutirão, faz as coisas dele, é melhor do que aquele que está pagando tudo. Bom, eu vou encerrar por aqui, quero te pedir duas coisas. Essa cooperativa é a única cooperativa de café pronafiana do Brasil. Nós temos 2.500 produtores com TAP pronafiano. Nós levamos para o ministro Reynolds uma proposta de ir pôr 50 milhões no orçamento do café, o Ministério, para pagar microcrédito para comprar uma maquininha de colher café. Essa maquininha a gente quase que precisava doar para o trabalhador, para ele virar microempresário rural ou empreendedor rural, para trabalhar com produtividade, e essa maquininha o torna polivalente. Quando não colhe café, ele capina café, ele roça jardim, ele faz uma série de atividades. É um momento bom. A maquininha hoje deve estar custando 1.000 e quanto, Rogério? Cadê? 1.900. Ela, se tirar os impostos todos, eu acho que tem pouco, mas a gente podia fazer isso numa promoção de R$ 1.200 para o trabalhador, para a gente poder melhorar a nossa produtividade. A colheita vai continuar, redução de custo e de qualidade, também você pode mais rápido. Mas eu queria, ao finalizar, agradecer, pedir desculpa por me ausentar, mas agradecer muito a presença, a representatividade aqui está muito boa, viu, Silas? O Oswaldo Henrique me ligou, está fora, não pôde vir, mas está somando conosco. O Chico da Cocatrel teve um acidente. Enfim, o sistema cooperativo está unido e aliado. O Zé está me dizendo que a Cochipé também ligou aqui. Agora eu queria então pedir para vocês o seguinte: existe aqui uma forma e uma fórmula proposta pelo governo para enxugar café na pré-comercialização, mas eu chamaria só a atenção o seguinte: se essa fórmula não funcionar ou não tiver, que a gente tenha o plano B urgente. O plano B, que funcionou em anos anteriores, tem 2 planos bons para funcionar. É a opção, que é a injeção na veia, e é o PEPRO. O PEPRO também é um programa bom, que é um prêmio na produção.
que isso sustentou o algodão brasileiro até hoje. E os preços do algodão estão na estratosfera hoje, não é isso? Agora, tratem bem, muito bem o doutor Edilson, aproveitem ele bem aqui, o nosso deputado querido Silas. Nós precisamos do governo. O governo pode nos ajudar, depende da forma que a gente aportar o governo. Eu vou dizer para vocês a minha percepção pessoal. Falta criatividade nossa para o governo começar a subsidiar a agricultura. Já faz o subsídio no Pronaf. E o governo sabe que o mais barato é manter o pessoal produzindo, manter essa produção que dá o excedente na exportação, e o que ele corre de risco, o que ele precisa colocar é muito, mas é muito pouco perto de outros setores. Muito pouco. E a gente precisa realmente estar organizado para fazer isso. Aí não tem partido. Aí é o Partido do Brasil. É o Partido do Brasil que gera comida barata demais da conta, para o brasileiro e para o mundo. É muito barato que nós produzimos, perto do custo das outras coisas. Então é uma forma de estimular, uma forma, viu, Edilson, da gente dar as mãos, e eu sei que conte conosco, que nós contamos com vocês. Viu, Silas? Conte conosco, que a gente conta com vocês. E o time aqui agradece muito, muito. Muito obrigado a vocês, boa reunião, força, espírito para cima, porque é só assim que as coisas acontecem. Um grande abraço e muito obrigado. Você assistiu Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira.